Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, eu vou ler do verso 17 ao verso 24. Diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vamos orar? Senhor Deus bendito, amado Salvador, nós exaltamos o teu nome, agradecemos ao Senhor o privilégio de mais uma vez nos reunirmos neste dia do Senhor, mais uma vez exaltar a tua majestade em comunhão com os nossos irmãos, sendo recebidos na tua presença bendita, não porque mereçamos algo assim, mas por causa dos méritos de Cristo, nosso Salvador. Que neste momento o Senhor se agrade em mais uma vez instruir o nosso coração, Pai. Que a tua voz se faça ecoar por meio da pregação da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você em algum momento da sua vida já se perguntou como é que eu posso servir melhor ao Senhor Jesus Cristo? Essa é uma questão que ela é sempre recorrente. Vez por outra ela volta ao pensamento de muitos cristãos. E desde muito tempo é comum se pensar que há algumas tarefas que são mais sagradas, mais consagradas do que outras. Tarefas que, se você estiver empenhado nelas, Deus vai se agradar mais de você, porque, diferente das tarefas seculares, para alguns, nas tarefas sagradas, você serve melhor ao Senhor Deus. Você serve melhor a Deus na igreja, seja como pastor, como diácono, como alguém que toca, do que como contador, como advogado, como caixa de supermercado. Muitos têm esta falsa impressão. Conta-se uma história de um sapateiro que se converteu e teria perguntado a Martinho Lutero como é que ele poderia servir melhor a Deus. Talvez esperando uma resposta que apontasse e o direcionasse para uma vida religiosa. E a resposta de Lutero foi a seguinte: faça bons sapatos e venda-os por um preço justo. Não é, vá para o seminário, consagre-se mais a Deus, faça mais jejum, faça mais sapatos, venda-os por um preço justo. E essa história parece ilustrar bem aquilo que estava por trás das perguntas sobre o casamento. Perguntas essas que foram feitas ao apóstolo Paulo. Paulo, eu me converti e o meu marido não se converteu. Eu posso me separar do meu marido para servir a Deus melhor? Afinal de contas, eu agora sou crente, eu sou uma santa e o meu marido não. Ou o marido, né? Eu sou santo e agora eu tenho uma esposa ímpia. Possivelmente essa era uma das questões por trás de todos os questionamentos feitos aqui a Paulo sobre o casamento. Paulo então reafirmou a regra geral ensinada pelo Senhor Jesus Cristo sobre o casamento. O casamento, ele é perene. O que ajuntou Deus, não separe
o homem. Você sabe, olhando para os evangelhos, que quando Jesus foi questionado a respeito disso, ele colocou ali uma exceção que poderia pôr fim ao pacto do casamento. Não era uma obrigação, mas uma concessão. Em caso de adultério, poderia haver o fim do casamento. E Paulo aqui começa a tratar de outro caso, um caso que Jesus não mencionou. Afinal de contas, Jesus estava tratando com o povo do pacto, com o povo da aliança. Jesus estava tratando do casamento de crentes com crentes. E é por isso que lá no verso 10, quando Paulo diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Paulo também está tratando dentro do âmbito da igreja, de crentes. Mas e agora? Que quando o evangelho chega em Corinto, alguns homens se convertem e as suas esposas não, e vice-versa. As esposas vão à fé e os maridos não. Paulo começa então no verso 12, aos mais, neste caso, digo eu, não o Senhor. E ele trata então de outra exceção. Ele vai dizer que se a parte não crente quiser ficar no casamento com esta nova situação, e eu frisei muito bem na semana passada, que isso não quer dizer que a parte crente vai obedecer o cônjuge não crente se este disser que não é para ir para a igreja. Não é o não crente que dá as regras. Se ele quiser consentir em viver com um crente nesta nova vida, e essa nova vida inclui obedecer ao Senhor e reunir-se com a igreja para congregar, Paulo diz: fique casado. Você não sabe se você vai ganhar o seu cônjuge, permaneça casado. Mas se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Paulo vai dizer que nesse caso o crente não fica sujeito à servidão. Então aqui está a segunda condição, ou a segunda exceção da regra geral. Se a regra geral é que o casamento é perene, as duas exceções, uma colocada por Jesus, adultério, e a outra colocada agora por Paulo, que nós chamamos na confissão de fé de deserção obstinada, tudo isso então está colocado diante dos crentes. Nos versos que eu li hoje, Paulo está continuando o assunto e ele vai reafirmar o que ele está dizendo, demonstrando que o chamado a Jesus Cristo está acima de qualquer situação. Esse é o ponto de Paulo aqui. E se é dessa forma, você precisa cumprir o seu chamado em Cristo. Esse é o ponto do texto. Cumpra o seu chamado em Jesus Cristo. Paulo diz para você cumprir o seu chamado em Jesus Cristo, seja qual for o seu status. Dê uma olhada no desenvolvimento do texto. Após reafirmar ou mencionar que o princípio geral é que o casamento é perene e tratar das exceções, Paulo então acrescenta no verso 17: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Veja que interessante, Paulo já havia mencionado que por causa do momento em que eles viviam, momento esse que foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, de que viriam tribulações. Ele vai mencionar neste mesmo capítulo a angústia do tempo presente. Por causa dessa situação, era melhor não se casar. Era melhor não estar casado. Ele vai mencionar mais à frente, quem casa vai cuidar da família, quem não casa cuida das coisas do Senhor, e numa perseguição é muito mais fácil a pessoa se desvencilhar estando solteiro do que estando com uma família. Naquele momento, Paulo diz, seria bom que ninguém se casasse, mas Paulo então volta ao ponto dele quando ele tratou da impureza. Por causa da impureza, cada um tenha uma esposa e cada uma tenha um marido. Mesmo sendo muito difícil casar num momento de tribulação e de perseguição, é melhor casar
e estar nessa condição mais difícil do que viver de forma impura, do que ficar abrasado ou queimar, como diz aqui no texto. Paulo então adverte que aquele que não tem o dom do celibato precisa casar para não viver abrasado, e ele responde sobre separar-se ou não para servir melhor a Cristo. E agora então ele afirma que cada um crente precisa se contentar com a sua situação presente, porque é muito mais importante do que o status em que a pessoa vive, quer seja separada, casada, solteira, viúva, divorciada. Mais importante do que isso é estar em Cristo. Essa é a regra, não só para os coríntios, mas para toda a igreja, e é por isso que Paulo diz: é assim que ordeno em todas as igrejas de Cristo. Não se preocupe com a sua situação ou com o momento em que você foi chamado. Não interessa se você está casado ou solteiro, você precisa cumprir o seu chamado. Você precisa honrar a Cristo na situação em que você se encontra. Ou seja, cada um deve permanecer em sua vocação. Como cita o comentarista bíblico Stemacher, ele diz assim: Paulo procurou convencer seus leitores de que sua relação com Cristo era compatível com qualquer relacionamento ou posição social. Lembra da pergunta? Paulo, será que eu não vou servir melhor me separando, já que agora eu sou crente e meu marido não é crente? Não, cumpra o seu chamado, cumpra a sua vocação da forma como você foi chamado. Paulo, eu estou pensando em não me casar, eu tenho o dom do celibato. Cumpra a sua vocação no seu chamado, na forma como você se encontra hoje. É isso que dará identidade ao crente. É isso que dará ao crente propósito na vida. Não importa se você foi chamado casado, solteiro, viúvo, não importa se o cônjuge descrente se apartou, o que importa de verdade é andar com o Senhor Jesus Cristo, aquele que dá verdadeiro sentido à vida. Não é a sua posição ou o seu status social que dará sentido à sua vida. Se eu fosse casado, eu seria uma pessoa melhor. Se eu estivesse solteiro, eu estaria numa posição melhor. Não, é estar unido ao Senhor. É ter morrido com Cristo e ressuscitado com Cristo. Então, aqueles que se perguntavam e que perguntaram a Paulo se eles poderiam se separar do cônjuge descrente para servir melhor a Cristo, estavam, na verdade, fazendo uma pergunta tola. Estavam fazendo uma pergunta equivocada. Mudar a circunstância não levaria a pessoa a servir mais ou melhor. Ela precisava entender o seu chamado. E o que Paulo diz aqui, meus irmãos, serve para que os crentes se contentem com a sua situação, com a forma em que eles se encontram hoje. Mas não somente isso. O que Paulo está dizendo aqui serve para que não haja desculpas no serviço a Jesus Cristo. Porque há muitos crentes que vão dizer assim: olha, se eu não fosse casado, eu serviria melhor a Cristo. Eu teria mais tempo para a igreja. Olha, quando eu aposentar, vai ser o tempo. Porque agora eu trabalho muito. Se eu tivesse um emprego em que eu trabalhasse menos, eu iria servir melhor ao Senhor Jesus Cristo. Olha, se eu não tivesse filhos pequenos, ia ser melhor o meu serviço ao Senhor Jesus Cristo. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais disponibilidade de horário, se eu não tivesse que trabalhar tanto, tudo seria mais fácil. Há até aqueles que prometem: olha, eu estou estudando, estou vivendo um momento da minha vida em que eu estou estudando muito, eu preciso
passar no vestibular, ou eu preciso passar num concurso, eu preciso terminar o meu mestrado, o meu doutorado. Assim que essas coisas estiverem resolvidas, eu vou me empenhar mais no serviço. Paulo está dizendo, não é isso. Ande cada um conforme a sua vocação. Sirva a Deus onde você está. Não importa o status em que você se encontre, não importa a circunstância. O que Paulo está colocando aqui mostra que os crentes não têm condição de chegar diante de Deus e dar algum tipo de desculpa por não estar se envolvendo na obra do Senhor. Eles são chamados a trabalhar para o Senhor, a ser sal, a ser luz, a ser embaixadores de Cristo nesse mundo, conclamando os homens a se renderem ao Salvador. Este é o principal chamado, esta é a principal vocação do homem. Portanto, não use as suas circunstâncias como desculpa. E é até irônico, sabe por quê? Porque tem muita gente que orou tanto pelo casamento e agora fala que não pode servir a Deus colocando a culpa no casamento. Orou ao Senhor por filhos, agora os filhos são os empecilhos. Orou por um emprego e agora eu tenho que me dedicar mais, porque senão não vou crescer na minha empresa. Deus abençoa. E às vezes os crentes pegam a bênção de Deus e começam a usar isso como desculpa para não servir no reino. O que Paulo então está dizendo é: cada um sirva a Deus na sua vocação, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. E Paulo, que até então vem falando da questão do casamento, olha, você foi chamado por Deus sendo casado, permaneça casado, caso o descrente queira permanecer. Agora, se o descrente quiser se apartar, deixe ele se apartar, sirva a Cristo. Paulo agora amplia aqui a sua questão. Paulo vinha falando do casamento e ele amplia a sua aplicação, dando alguns outros exemplos. Veja, por exemplo, o verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Lembre, meus irmãos, que no primeiro século havia tensão entre aqueles que se converteram vindo do judaísmo e aqueles que se converteram vindo do mundo pagão. Quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, ele trata de forma muito clara acerca destes dois grupos. São condições muito distintas. Em um lado estão os judeus que estão há séculos esperando o Salvador, esperando o Messias que virá, e de repente o Messias vem. Do outro lado estão pagãos, não querem saber de Deus, eles têm os seus falsos deuses. E então, cada um destes homens, desses grupos, encontra a Cristo Jesus e vão para a mesma igreja e congregam juntos, e um não liga para o outro. O judeu começa a querer impor ao gentio as suas práticas, muitas delas que já tinham até sido colocadas de lado porque haviam sido cumpridas em Cristo Jesus, e o gentio, sem nenhum problema de consciência, escandalizava os judeus, comendo lá as suas carnes que eram sacrificadas, não ligando para o escrúpulo do judeu. Havia muita tensão na igreja do primeiro século. E por vezes, os que vinham do judaísmo, como eu disse, tentavam impor aos gentios que eles fossem circuncidados. Houve até um concílio para tratar deste problema. A igreja precisou se reunir a fim de dizer aos judeus: não fiquem impondo isso aos gentios. Parece que Paulo tem em mente exatamente essa tensão. Paulo então explica que alguém que foi chamado sendo judeu não deveria tentar se livrar da sua marca de nascimento, ou seja, da circuncisão. Não era nem possível
mas muitos poderiam querer esconder que um dia já tinham sido circuncidados. De outro lado, por outro lado, os gentios, que não receberam o sinal dado por Deus na antiga aliança, não deveriam se deixar circuncidar como se isso fosse tornar estes homens melhores crentes. Poderia haver em alguns aquela sensação de: poxa, eu perdi tanto tempo, os judeus já estão há tanto tempo aí buscando e esperando o Messias, eu perdi muito tempo. Você nunca teve essa sensação, não? Geralmente aqueles que se convertem, como eu, aos 19 anos, passam por um tempo e falam assim: puxa vida, tanto tempo perdido. Se eu tivesse nascido na igreja, as coisas seriam diferentes. E nós nos lamentamos. Eu estava conversando com alguém esses dias, essa semana agora, exatamente sobre isso. Conheci as doutrinas da graça, perdi muito tempo. Não veja assim. Não encare as coisas assim. Mas esse poderia ser o sentimento de muitos gentios. E então, olhava para a marca do judeu e falava assim: eu também queria ser circuncidado. Então Paulo está sendo categórico aqui, dizendo: olha, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Gentios não deveriam invejar os judeus, porque deles foi que veio a aliança, as promessas e etc. E isso vai ficar claro no verso seguinte, verso 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E da forma como Paulo fala, muito diretamente, veja, eu vou repetir: a circuncisão em si não é nada. Poderia dar a falsa impressão de que Paulo não ligava para as ordenanças. Como alguns hoje não ligam, dizem: não, batismo não importa. O ladrão da cruz, por um acaso, foi batizado? É sempre o ladrão da cruz que é evocado nessas horas. Não, Paulo não está tratando o sinal da aliança como algo de somenos importância. Ele está apontando para aquilo que realmente importa. O que Paulo está dizendo é que se alguém é circuncidado na carne, mas não guarda os mandamentos, não anda em santidade, de nada adianta. Mas se alguém não foi circuncidado na carne e vive de forma piedosa, isso é bom. Ele está mostrando que estar em Cristo é o que realmente importa. Sem a guarda dos mandamentos, o sinal que Deus designou para o seu povo não passava de ritual vazio. Paulo disse isso aos Romanos, volte lá, eu li durante a liturgia e eu quero que você atente agora mais uma vez a essa leitura. Romanos capítulo 2, verso 25. Porque a circuncisão tem valor. Veja que aqui Paulo não está dizendo: olha, a circuncisão não tem valor nenhum. A circuncisão tem valor, mas ele qualifica: se praticares a lei, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Não adianta ter a marca, você está andando como um não crente, você não está honrando a Deus. É como o crente que bate no peito dizendo assim: eu sou da terceira, quarta geração de presbiterianos, e é um mundano. Grande coisa ser presbiteriano, sem guardar os mandamentos. Guardando os mandamentos é uma coisa boa, viu? Se você é circunciso e não anda na lei, não anda em acordo com a lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Ele continua: se pois o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão?
E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. E agora Paulo aponta direto para o judeu que se orgulhava do sinal, tratando todo mundo de incircunciso. Quem não é de Israel não passa de incircunciso, o que era uma verdade, mas eles tratavam um sinal que apontava para a impureza do homem diante de Deus, que precisava ser removida, como algo de orgulho. Ele está dizendo: se você, judeu, está vivendo como um não crente, o gentio que nunca foi circuncidado, que está vivendo de forma piedosa, ou seja, guardando os mandamentos, acusará você. Verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo agora evoca uma das vezes que Deus afirmou isso para o povo: circuncidai o vosso coração. Não adiantava a marca sem verdadeira e genuína conversão. Por isso ele repete no verso 20, volte lá na carta aos Coríntios: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Veja, primeiro ele disse: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você está casado? Permaneça casado. Se o cônjuge não crente quiser ficar casado com você, se ele quiser se apartar, fique solteiro. Fique na condição que Deus chamou você. Agora ele dá um exemplo de alguém religioso que foi circuncidado e alguém que não foi circuncidado, dizendo: olha, não importa a circuncisão, se a lei não está sendo cumprida, você precisa ser piedoso, você precisa estar unido a Cristo de todo o coração. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E de novo, você não pode dar desculpas por estar nessa ou naquela situação para deixar de cumprir o seu chamado. Deus chama pessoas diferentes, em situações diferentes, em posições diferentes, para servir no seu reino. E é estar em Cristo que vai dar sentido a todos, que vai dar um propósito de vida a todos. É nesse sentido que você compreende o que Paulo vai falar aos Gálatas, lá no capítulo 3. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, veja o que ele diz no verso 26. Porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que torna alguém filho de Deus? Não é ser casado, ser solteiro, não é ser negro, ser branco, não é ser judeu, ser gentio. O que torna alguém filho de Deus é estar em Cristo Jesus, é crer em Cristo Jesus. E ele continua: porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, em Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. O que Paulo fala aos Gálatas tem muito a ver com aquilo que ele está colocando aqui aos Coríntios. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você é judeu, você não vai deixar de ser um judeu por natureza, sirva a Cristo. Você foi chamado e é gentio, sirva a Cristo. Você é homem, sirva a Cristo. Você é mulher, sirva a Cristo. Todos são um no Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, meus irmãos, não há, por exemplo, uma profissão mais santa do que a outra. Tampouco o trabalho secular dará menos glória a Deus do que o trabalho sagrado. É por isso que cada um precisa permanecer na vocação em que foi chamado. É claro, desde que aquilo que ele esteja efetuando seja lícito, não seja pecado, não seja proibido.
Se aquilo que está sendo feito, a pretensa profissão, for algo que Deus condena, isso precisa ser deixado. Paulo está falando dentro daquele contexto em que ele já colocou. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E por que eu estou pontuando isso? Alguém pode falar assim, pastor, isso aí nem precisa nem falar, né? Abra lá o seu computador depois, dá uma olhada lá no seu navegador e faça algumas buscas, e você vai encontrar, por exemplo, facções evangélicas, facção criminosa, bandido, crentes. Ali no Rio de Janeiro tem o que é chamado de Complexo de Israel. E eles têm a estrela de Davi desenhada, e eles oram antes de vender a sua droga. Tem sido estudado isso, tem sido chamado de narcopentecostalismo. Imagina o tempo em que nós vivemos. Narcopentecostalismo. E eles são tão crentes que dentro da comunidade onde eles estão trabalhando, não pode ter outra religião. Se tiver um centro espírita, eles vão lá e quebram o centro espírita. Bota todo mundo para correr. Tem que ser crente aqui dentro da comunidade. Vendendo droga. Matando um monte de gente da gangue rival. E orando a Deus para isso. Eles acham que eles estão numa espécie de guerra santa. Bom, esses não têm que permanecer naquilo que eles foram chamados. Esses precisam se arrepender. Eles precisam deixar essa vida torta e se render ao Senhor. Mas eu já vi casos de excelentes profissionais que, na expectativa de servir melhor a Deus, se tornaram péssimos pastores. Estava tudo bem lá na sua carreira, estava desempenhando um bom trabalho, uma boa função, e deu na cabeça, eu vou para o seminário. Péssimos pastores. Mas na cabeça deles, nós vamos servir melhor a Deus se formos para o ministério. Estão exercendo uma vocação para a qual não foram chamados. Você precisa cumprir o seu chamado em Cristo, seja qual for o seu status. Você vai honrar a Deus fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer, fazendo tudo para a glória dEle. Mas Paulo continua. Paulo diz que você cumpre o seu chamado em Cristo, submetendo-se apenas a Ele como seu Senhor. Veja que Paulo afirmou aqui que cada um deve andar na vocação em que ele foi chamado, e isso implica então contentamento. Contentamento com a sua situação. Contudo, vai ficar muito claro aqui no texto que contentamento não exclui a possibilidade de mudança naquilo que você está ou na sua situação. Paulo vai deixar isso claro no verso 21. Dê uma olhada lá. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Veja que primeiro ele fala do contentamento com o seu status. Você foi chamado sendo escravo? Preocupa não, sirva a Deus. Se você tem oportunidade de ser livre, aproveite essa oportunidade. Mude esta situação. Era plenamente possível servir a Deus como escravo, é o que Paulo está dizendo. Da mesma maneira que é possível servir a Deus como livre. Mesmo a escravidão não era impeditivo para que alguém servisse a Deus, honrasse a Deus. E isso precisa ser muito bem entendido, meus irmãos. E alguns estranham o fato de Paulo aqui não combater diretamente a escravidão. Está vendo? Paulo é um escravagista. Paulo deveria ter falado, está tudo errado esse negócio de ser escravo. Então, se você é escravo e se converteu, dá linha, vá embora. Fuja do seu Senhor. Quando você lê o Novo Testamento, você
percebe que as mudanças, elas aconteceriam não por imposição. As mudanças aconteceriam à medida em que os corações se rendessem ao Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus transforma uma sociedade. É pela pregação do Evangelho. Não é com o lobby da igreja no governo. Baixa uma lei aí, que agora, a partir de hoje, não pode haver isso, não pode haver aquilo. Esqueça. Se a lei adiantasse para alguma coisa, você não tinha tantos crimes contra a lei. Não é assim que se muda. E Paulo tem isso em mente, você percebe isso nos seus escritos. Veja, por exemplo, o caso de um homem chamado Onésimo, ou Útil, que é isso que significa o nome de Onésimo. Onésimo era um escravo. Esse escravo um dia fugiu do seu senhor em busca de liberdade. Foi até Roma. Em Roma ele encontrou Paulo. Ironicamente, o escravo que estava em busca de liberdade encontrou a verdadeira liberdade com o homem que estava preso. Paulo estava em algemas. E quando então este escravo se converte, Onésimo, ele começa a servir Paulo na casa em que Paulo morava. Paulo agora pega este novo homem e não fala, vai embora, aproveita que você está longe da casa do seu senhor, dá linha. Ele coloca uma carta na mão do escravo e diz, volte para o seu senhor com essa carta aqui. Quem era o senhor? Está na sua Bíblia. Filemon era o senhor do escravo. E o escravo volta com a carta a Filemon. Filemon era um crente. E agora o seu escravo era um crente. Você tem um homem que tem escravos e você tem um escravo agora convertido. Esse escravo é mandado de volta para o seu senhor e na carta Paulo diz, receba Onésimo. Não como escravo, muito além de escravo. Receba Onésimo como irmão caríssimo. Então Paulo estava dizendo para ele deixar de ser escravo? Não, ele continuaria sendo escravo. Ele continuaria servindo o seu senhor. Mas o seu senhor agora teria uma relação com ele como irmão, e não só com ele. O seu senhor deveria tratar os escravos dessa maneira. Você quer ver como que Paulo faz? Vai lá na carta aos Efésios. Capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros servos ou escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Sabe como é possível cumprir o seu chamado sendo escravo? Lembrando que você pertence a um senhor maior do que Filemon. Essa orientação para Onésimo, mas a orientação também é para os senhores. Veja lá, e vós senhores, de igual modo, procedei para com eles, para com os escravos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não importa, permaneça na vocação que você foi chamado. O Senhor é Senhor, o servo é servo, honrem a Deus na posição em que vocês estão. Mas ele diz para o escravo, se você puder se livrar dessa situação, aproveite. E havia várias maneiras disso acontecer. Mas enquanto isso não acontecia, o escravo não ia ficar resmungando e dizendo, como eu serviria melhor ao Senhor se eu fosse um homem livre. Paulo está dizendo que ele pode servir plenamente ao Senhor, ainda que na condição de escravo. Meus irmãos, é assim que o cristianismo muda as estruturas. Não é na imposição. Quando homens se converteram no Novo Testamento e tinham mais de uma esposa, eles eram recebidos na igreja.
eles não poderiam ser oficiais. É por isso que Paulo diz: o presbítero seja esposo ou marido de uma só mulher. O que significa que tinha gente lá que tinha mais de uma mulher. Mas agora, estes que tinham mais de uma mulher não eram padrão para a igreja. E os filhos desses não teriam o seu pai, que tinha 2 mulheres ou 3, como padrão, mas eles teriam o presbítero da igreja, marido de uma só mulher, como padrão. E a partir de então, isso iria mudar. Um dia esses aqui iam morrer e os filhos iam casar só com uma só. E o padrão está aí até hoje. A monogamia é uma conquista cristã. É o cristianismo fazendo diferença na sociedade. Mas nunca foi a ferro e fogo. É a partir de corações regenerados e não da força. Isso porque Cristo é o verdadeiro Senhor de todos. É por isso que Paulo continua, veja lá o verso 22. Porque o que foi chamado no Senhor, agora Paulo está aqui dando razão para o que ele disse. O que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. E é interessante como que Paulo coloca as coisas aqui. Em Cristo, mesmo alguém que é escravo, é livre. Está plenamente livre. Ninguém pode aprisionar alguém que foi libertado por Jesus Cristo. Ninguém. Você já reparou o quanto os crentes aqui no Brasil temem que o país se torne comunista? E o comunismo é uma praga mesmo. Eu concordo plenamente com o Joel Bick. O comunismo é algo terrível. Joel Bick diz o seguinte: notáveis obras de Satanás foram o surgimento do nacional-socialismo de Hitler na Alemanha, que mirava a destruição dos judeus, como também de muitos cristãos, e o longo reinado de terror conduzido contra o cristianismo na Rússia, Europa Oriental e China pelo marxismo ateísta ou pelo socialismo internacional. Joel Bick acertou em cheio. É terrível. É uma ideologia anticristã. É uma ideologia que odeia o Senhor. Daí os crentes ficaram morrendo de medo e apavorados pelo simples fato de pensar que um dia o Brasil pode se tornar de vez um país comunista. Meus irmãos, é uma distância enorme. Porque ainda que uma desgraça dessas atinja de vez o nosso país, se você está em Cristo, você continuará sendo livre. Livre. Se você for preso, você continuará sendo livre. Ninguém pode aprisionar quem foi liberto por Jesus Cristo. Foi isso que ele disse aos judeus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é interessante disso? Israel estava sob o domínio de Roma quando Jesus falou isso. E Jesus, no seu discurso, ainda cutucou, dizendo que eles eram escravos do pecado, e eles, com toda a sua arrogância, diziam: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Eles eram escravos de Roma. Mas o que eles ouviram? Há uma liberdade verdadeira. Essa é concedida pelo Filho. E se o Filho libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se em Cristo o escravo é livre no Senhor, o contrário é verdadeiro. Aquele que foi chamado sendo livre, ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele não pode fazer o que ele bem entender. E há muitos crentes que entendem a questão da liberdade de forma muito equivocada. Eles acham que agora eles foram libertos por Cristo para fazer o que der na cabeça deles, para agir da forma como eles bem entenderem, esquecendo-se de que eles são escravos do Senhor, que é um bom Senhor, amável, generoso, gracioso,
tão maravilhoso, que se fez servo, escravo, cumpriu a lei e morreu no lugar dos seus irmãos, para que eles sejam livres. Mas ele é Senhor. Aquele que foi chamado sendo livre, ele está dizendo, é escravo do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é o verdadeiro Senhor de todos. Ele é o Senhor do homem livre, ele é o Senhor do homem que estava em escravidão. O escravo liberto em Cristo é escravo de Cristo. Aquele que nunca foi escravo de homens também é escravo de Cristo. Mas algo teve que ocorrer para que isso acontecesse. Verso 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Cristo comprou você. Cristo pagou alto preço para ser seu Senhor. É por isso que você não pode se deixar assenhorar por ninguém, nem por nada. A morte de Cristo na cruz libertou você de pensamentos e filosofias humanas, libertou você de preceitos humanos, libertou você da maldição da lei que te alcançaria, para que você seja somente dele, para que agora você seja livre para obedecer apenas ao Senhor Jesus Cristo. O que explica o que Paulo já disse anteriormente, diante da libertinagem dos coríntios, que diziam, tudo me é lícito, e Paulo diz, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque quando você se deixa dominar por algo lícito, você se tornou escravo. Isso não pode acontecer, porque você já tem um Senhor que deu a própria vida para libertar você. É por isso que você cumpre a sua vocação, não sendo escravo de mais ninguém, honrando somente a Cristo. Então não importa a condição em que se esteja, livre ou escravo, casado ou solteiro, você pode servir a Cristo de todo o coração. O que você não pode fazer é se submeter a ordens injustas que levam você a pecar. Você não pode transgredir a lei do Senhor para se dar bem em alguma circunstância. Isso você é proibido de fazer. Mas não importa a situação que você esteja, você consegue e pode honrar a Cristo. Logo, mesmo sendo um funcionário, já que hoje, no nosso contexto aqui, é isso que nós temos, não temos escravos, você não irá se sujeitar a ordenanças que contrariam o seu verdadeiro Senhor. Quando seu patrão te der uma ordem injusta, quando o seu patrão te der uma ordem que implica pecar, você vai desobedecer o seu patrão, porque você não pode obedecer ninguém que mande você desobedecer a Cristo. Mas isso não é só no âmbito do trabalho. Assim, são em todas as relações de autoridade, porque todo mundo que está na posição de autoridade deve exercer essa autoridade debaixo do senhorio de Cristo. E os que estão sob autoridade devem obedecer até o momento em que não tenham que pecar contra o Senhor Jesus Cristo. Isso em relação, então, ao seu patrão, isso em relação ao seu cônjuge. As esposas são submissas aos maridos, mas elas não devem se submeter a ordens que as mande pecar. Por isso que eu já falei que quando Paulo diz, se o descrente quiser ficar casado, fique casado, não significa que a mulher tem que obedecer a ordem do marido de não ir para a igreja. Porque Cristo a convoca a isso. E importa obedecer a Cristo do que aos homens. Isso em relação a pais e filhos. Filhos que precisam obedecer aos seus pais, mas que não devem obedecer ordens injustas que os mandam pecar e transgredir a lei
do Senhor, até mesmo em relação às autoridades estabelecidas por Deus no país. Se elas mandam pecar, os crentes partem para a desobediência civil, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as autoridades legislam de uma forma que obriguem os crentes a pecar, os crentes, eles devem rejeitar isso. Então o que Paulo está colocando aqui é que para servir a Cristo, não importa em que posição, que status você esteja, desde que você esteja debaixo do senhorio dele e somente dele. E é por isso que ele termina afirmando no 24, irmãos, mais uma vez ele diz, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Por 3 vezes Paulo fala isso no texto. Permaneça na posição em que você foi chamado. Permaneça na posição em que você foi chamado. Permaneça na posição em que você foi chamado. Isso não é um empecilho para que você honre a Cristo. Portanto, irmãos, seja qual for a sua circunstância, seja qual for o momento da sua vida, o que Paulo ensina aos coríntios implica que você deve cumprir o seu chamado em Cristo Jesus. Você faz isso independente do seu status, seja qual for o seu status. Isso mostra que, independente da família em que você nasceu, independente da idade que você tenha, independente da sua classe social ou de qualquer outra circunstância, se você foi chamado por Cristo nesta situação, honre a Cristo nessa situação. Não use desculpas. Eu serviria melhor a Cristo se... Porque Paulo está mostrando que não é assim. Não permita que as suas circunstâncias sejam uma desculpa para você não levar a sério a sua vida com o seu Redentor. Você deve cumprir o seu chamado em Cristo, submetendo-se apenas a Ele. Isso quer dizer que você acata a condição que você vive, mas não se deixa assenhorar por mais ninguém. Você vive nas condições em que está de forma contente, sempre que não precise pecar para isso. Jesus, o seu Senhor, comprou você por alto preço, para que você possa viver assim. Ele que é o Senhor, se fez servo. Ele que é o legislador, se colocou debaixo da lei, cumprindo-a perfeitamente. E ainda assim, mesmo cumprindo perfeitamente, se sujeitou à morte quando assumiu o seu pecado. Os pecados do povo da sua igreja, para que estes que outrora estavam debaixo da escravidão do pecado, debaixo da condenação da lei, agora estejam livres, servindo a um bondoso Salvador e Redentor. Viva então os seus dias na presença dEle, para a glória dEle, onde Ele tem colocado você. Em que circunstância você se encontra? Honre a Deus aí. Glorifique ao Senhor nesta situação. Ele tem dado a você condições para isso. Ele promete estar com você todos os dias. Ele deu a você o Santo Espírito, que conduz você à verdade da palavra. Ele deu a você condições de honrá-lo a despeito de todas as circunstâncias. Você o honre a cada dia e viva para a glória dele.